Prezados, boa tarde. 11 de novembro de 2025, tenho a satisfação de presidir mais uma sessão desta comissão, edital 51/2025. Hoje temos 5 processos na pauta, com pedido de preferência aqui pelo doutor Vinícius. Boa tarde, doutor Vinícius. Então, vamos dar início aqui, prezados, pelos autos 344/2025, de relatoria da doutora Zeila. Campeonato Paranaense Série Ouro Masculino, Losa BF Futsal e São Miguel Futsal. Jogo ocorrido em 11 de outubro de 2025. Temos aqui 2 denunciados, sendo o Vitor Gabriel Gessinger, atleta do São Miguel, e o segundo denunciado, Losa ABF Futsal, por 3 infrações. Relatora designada aqui, doutora Zeila, do qual tenho a honra de passar a palavra. Doutor Vinícius, doutor, senhor presidente, eu acabei mandando ali uma mensagem pedindo para que esses autos aí, como eu tive conhecimento agora na sequência, para que ele fique depois do que eu estava certo para eu relatar anteriormente. Se puderem, claro, deixar para depois, porque eu ainda realmente não concluí meu voto, a leitura, o entendimento dele. E estou aqui no tribunal do campo. Então, assim, ainda a gente está aqui na sessão, mas estou concluindo aqui, e aí, se puder deixar para o final da pauta, ou na sequência, pelo menos, eu agradeço. Tranquilo, nós temos mais 2 aqui pedindo preferência, doutor. Certo. Rafael, inclusive o 346 é um deles. Isso, certo. Tá? Então, autos 345. Campeonato Paranaense Base Sub-17 masculino, Ibituba Futsal versus São Miguel Futsal. Jogo ocorrido em 16 de outubro de 2025. Temos 2 denunciados. Relatora designada, a doutora Edna. Doutor Vinícius, provas a produzir? Sem provas a produzir, senhor presidente. Sem provas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Doutora Edna, pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Campeonato Paranaense, categoria de base masculina, oitavas de final, Imbituva Futsal versus São Miguel Futsal. Jogo que ocorreu em 16/10/2025 em Imbituva. A Procuradoria denunciou o Giuseppe Bonomo Basso, atleta da equipe do São Miguel Futsal, camisa 12, que expulso diretamente da partida aos 36 minutos e 20 segundos, pelas seguintes infrações. Relatório da súmula. Aos 36 minutos e 20 segundos de jogo, o atleta Giuseppe Bonomo Basso, número 12, da equipe São Miguel, foi expulso de forma direta pelo árbitro auxiliar Guilherme de Quadros Ribeiro por proferir ofensas ao mesmo após uma disputa de bola. O atleta, ao reclamar de uma suposta falta sofrida, dirigiu-se ao árbitro com as seguintes palavras: vai tomar no cu, vai se foder, você é muito ruim, foi falta, porra. Após a aplicação do cartão vermelho, no momento em que se retirava de quadra, o referido atleta voltou a ofender a equipe de arbitragem, dizendo, vão se foder, e repetindo também os palavrões, vocês são muito fracos. Sendo assim, a Procuradoria denunciou o atleta no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD. Ainda no mesmo jogo, segunda infração, foi denunciado também o Imbituva Futsal, que, segundo o cronometrista, o relatório do cronometrista, não havia isolamentos para torcedores atrás do banco de reserva das equipes. Sendo assim, também foi denunciado pelo artigo 191, inciso 3º. A procuradora Edivana Ventur
A denúncia foi oferecida nas folhas 17, foi recebida em 29/10/2025, portanto tempestiva, e tanto o atleta quanto o clube não possuem antecedentes a título de cômputo de pena, senhor presidente. Esse é o relatório. A súmula do árbitro também vem igual relatado na denúncia, não trazendo nenhum elemento a mais. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutora. Bom, sem provas a produzir, passo a palavra para a doutora procuradora. Boa tarde a todos. Vou começar cumprimentando novamente o doutor Maurício, doutora Edne e doutora Zeila. Toda semana a gente está aqui junto, ou melhor, uma vez por mês a gente está aqui juntos, né? Já viraram meus companheiros de bancadas. Doutor Caio também, que às vezes aparece online, aí não tive a honra de vê-lo pessoalmente. Doutor Vinícius, apesar de estarmos do outro lado, né? Já me acostumei com o senhor aqui como figurinha carimbada, inclusive tenho um amplo respeito pelo teu trabalho, já te acompanho desde a época da graduação. E a todos os presentes, doutor Roberto, Bruno. A título de considerar que por parte da Procuradoria, vou ser bem breve, a Procuradoria se mantém ali nos termos da denúncia, só enfatizando ali, né, que acerca do Giuseppe Bonomo Basso, o atleta, a gente considerou ali, em nome da Procuradoria, como conduta antidesportiva, né, considerando ali o 258, parágrafo 2º, inciso 2, né, desrespeitar os membros da arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. E acerca do segundo denunciado, o Clube Imbituva Futsal, só a título de colocação aqui para os senhores se situarem, a nossa denúncia acerca do artigo 191, 3 do CBJD, ela também está embasada ali no Regulamento Geral de Competições, artigo 38, parágrafo 20º, e artigo 40 do Regulamento Geral de Competições, que trata acerca da promoção de isolamento de toda a área de corredor de passagem e arquibancada, que ficam localizados atrás da área técnica do jogo. Isso de acordo com o artigo 38. E o artigo 40, que menciona que os clubes ou equipes que não disporem em seus ginásios de esportes nos dias de jogos, de acordo com as condições estabelecidas neste regulamento e com a regra oficial, sujeitar-se-ão a apenas de multa. Apenas para fins de colocação de qual o artigo específico pelo qual a Procuradoria fez a denúncia. Ademais, passo a palavra. Muito obrigado. Doutor Vinícius, desde já quero pedir perdão aí pelo atraso. Infelizmente, alguns dos auditores não puderam entrar no horário aí, por trânsito, enfim. Né? Quero pedir desculpa a cada um de vocês. Né? Doutor Vinícius, boa noite novamente, satisfação em revê-lo. Obrigado, senhor presidente. Não tem nada que pedir desculpa. A gente percebe, na verdade, um problema até sistêmico, né, em diversas comissões, faltando membros, tanto da Procuradoria, como das comissões com seus auditores, não só aqui no estado do Paraná. Pelo contrário, sabendo que todo mundo aqui trabalha de maneira voluntária em prol do desporto e que a gente coloca aqui o que temos de mais caro, que é o nosso tempo de vida, em prol disso, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, não há desculpa a ser pedida, doutor. Na verdade, é o reconhecimento do esforço de todo mundo aqui pelo trabalho bem desempenhado e não tô rasgando cedo à toa, não. Reconheço o trabalho dessa comissão, muito profícuo. Quero já aproveitar para cumprimentar todos os membros dessa digna comissão, doutor Maurício, doutor Caio, doutora Edne, doutora Zeila. Camille, satisfação imensa mais uma vez. Eu te confesso, fiquei feliz, envaidecido com o seu cumprimento, mas é sempre bom, enquanto advogado, a gente ter partes adversas que nos desafiam, e é o caso sempre quando tenho que me defender das acusações da senhora. Tendo feito esse breve introito, senhor presidente, vamos ao fato. A gente está tratando aqui de um jogo sub-17. O atleta, de fato, ele agiu de uma maneira exacerbada, antidesportiva, muito mais fruto dessa sopa hormonal que é a cabeça de um adolescente, em que pese seja um atleta em formação. A gente está falando de um atleta que não tem os seus desígnios mentais formados, isso em termos científicos, quem dirá em termos jusdesportivos. Então, o atleta, ele sim se exacerbou, não soube lidar com aquele momento de tensão de um jogo que era pegado, uma competição já se encaminhando para o seu período final, e que eu quero rogar a vossas excelências é que considerem isso, a primariedade do atleta,
o fato dele estar em formação e que o dimensionamento de eventual apenamento para o atleta observe a razoabilidade e a proporcionalidade que deve se guiar esses casos. Sobretudo por ser um atleta em formação ainda com muito que aprender e que parta desse tribunal, esse primeiro ensinamento de que ele vai sim ser responsabilizado, mas na medida da sua responsabilidade, né? Não mais nem menos. Então, bem aplicável ficaria para esse caso, na nossa ótica, uma pena de advertência por ser a primeira vez, e não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, um apenamento mínimo para o atleta. É o que requeiro na noite de hoje. Obrigado, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra. Obrigado, doutor Vinícius, obrigado pelas considerações ali que Vossa Excelência fez. A gente sabe o quão é difícil, né, termos pessoas que disponibilizem seu tempo, né, doutor, para poder estar aqui desse lado, né, esse trabalho tão nobre, né, tanto quanto a advocacia, por óbvio, né, para tentar trazer a justiça aí nos casos que nos são passados. Mas agradeço aí pelas palavras de coração. Doutora Edney, apta a proferir seu voto? Apta sim, senhor presidente. Doutor Vinícius, eu também aqui reitero sempre que é um prazer estar aqui, ter a presença do doutor. Mas, doutor, essa comissão, a gente tem sempre aqui, entendo a primariedade do atleta, mas a gente tem que sempre preservar aqui que o atleta em formação, ele tem que, desde a base, desde o começo, ter a consciência de respeitar a arbitragem. Independente de como seja, os fatos narrados aqui ocorreram, a gente leva em consideração a súmula do árbitro e até descreveu bem as palavras ali que aconteceram, então a gente leva como verdade. Nesse caso, eu não vejo aqui possibilidade de apenas uma advertência, tendo em vista que houve o excesso do atleta. Mas aqui eu recebo aqui a denúncia da Procuradoria aplicando o 258, sim, em 2 partidas, porém, com a aplicação do 182, com as benesses do 182, senhor presidente. Pelo primeiro fato, o atleta Giuseppe Bonomo. Quanto ao segundo fato do clube, eu entendo também aqui que a gente leva em consideração, como disse o relatado, tanto pela súmula do árbitro quanto pelo cronometrista. Então, só que nesse caso, senhor presidente, dada que a primariedade do clube também, levei em consideração também a do atleta, eu aplico aqui o parágrafo 1º do artigo 191, que seria uma advertência para o clube. Tendo em vista que tem essa possibilidade, fica facultado ao órgão substituir a pena pela pena de advertência, e não vi gravidades também, não houve nenhum relato de que tenha tido alguma ocorrência pelo fato, mas que, então, aplique-se uma advertência, senhor presidente, esse é o meu voto. Obrigado, doutora Zena. Obrigado, doutora Edney. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Doutora Zeila, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu também tenho a honra de acompanhar o voto da relatora na íntegra. Eu, da mesma forma, acompanho o voto da relatora, né, endossando as palavras ali, que ainda que seja um sub-17, né, e ainda que tenha todo aquele fervor do jogo, a gente sabe que tem toda essa situação, né, tem que ter alguma forma de conter, né, ainda que seja primário. Em que pese aqui vai levar uma partida, provavelmente já cumpriu, né, doutor? Até porque foi expulsão, então, né? Então, o resultado que proclama o 345 de 2025, que o primeiro denunciado apenado em uma partida de suspensão em concreto, com a aplicação do 82, e o segundo denunciado advertido por unanimidade. Esse é o resultado. Senhores, passando ao próximo da pauta. Autos 346, doutora Zeila. Podemos dar sequência? Exatamente, podemos sim, senhor presidente. Então vamos lá.
Autos 346, Campeonato Paranaense Série Ouro Masculino. Operário Futsal São João e São Miguel Futsal. Jogo de 22 de outubro de 2025. Temos 2 denunciados. O Roberto Nunes, treinador. Elevação do 258, parágrafo 2º e 2º. E Vinícius Gabriel Schedler da Silva, atleta São Miguel. Pela infração do 258 do CBJD. Doutor Vinícius fará a defesa. Pergunta, prova produzir, doutor? Pela defesa, sem prova, senhor presidente. Com provas? Bom, feita essa leitura inicial, relatora designada, doutora Adela, do qual tem a honra de passar a palavra. Certo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas que estão aí, online, doutor Vinícius, demais defensores. Então, vamos lá. Conforme o presidente trouxe, né, esse é um processo onde o jogo foi pelo Campeonato Paranaense Série Ouro 2025, o jogo 146, Operário Futsal São João versus São Miguel Futsal, acontecido no dia 25/10, em São João, no Paraná. O jogo aconteceu no dia 25/10 e a denúncia veio no dia 28/10, portanto, tempestiva. Todos os documentos foram juntados no processo, presidente, e eu vou ler agora, antecedentes e tudo mais, eu vou ler agora a súmula. Aos 25 minutos e 27 segundos do jogo, expulsei diretamente o técnico da equipe São Miguel Futsal, senhor Roberto Nunes, pois, após a marcação de uma falta contra a sua equipe, o mesmo adentrou a quadra reclamando de forma assintosa. Em um primeiro momento, foi advertido com cartão amarelo, porém, persistiu nas reclamações, apontando o dedo em direção ao meu rosto e proferindo as palavras: "Vocês estão de brincadeira?" Diante dessa atitude, apliquei o cartão vermelho ao referido técnico. Após ser expulso, o técnico dirigiu-se ao árbitro auxiliar, o qual me informou que o mesmo proferiu as seguintes palavras: "Você errou, ladrão. É falta para nós." Além de desferir um tapa no braço do oficial de arbitragem, o técnico expulso foi contido e retirado da quadra com auxílio e acompanhamento do representante da partida. Aos 29 minutos e 57 segundos de jogo, foi expulso por dupla advertência pelo árbitro auxiliar o atleta camisa 12 da equipe São Miguel Futsal, o senhor Vinícius Gabriel Schelleder da Silva, pois o mesmo interceptou um passe utilizando o braço, sendo que já havia sido advertido anteriormente aos 24 e 29 por retardar o início da partida. E ao retirar-se de quadra, o atleta expulso saiu aplaudindo ironicamente e proferiu as seguintes palavras em direção à mesa do cronometrista, do anotador: "Eu vou te esperar lá fora", dirigindo-se em seguida ao vestiário. Então, nós temos como primeiro denunciado o senhor Roberto Nunes, conforme a procuradoria ali, e o segundo denunciado o senhor Vinícius Gabriel Schelleder. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutora. Doutora Kenny, com a palavra. Obrigada, doutor. Acerca desses autos, eu acho interessante ressaltar que aqui no Brasil a gente tem uma tendência muito grande a observar tanto no meio mais amador, como na base, como no meio profissional, principalmente, uma tendência muito grande de desrespeito à arbitragem. E tanto que se vocês abrirem ali a TNT Esportes, a Cazé TV e darem uma lidinha nas notícias, não tem um dia sequer que a gente não encontre polêmica de jogador com árbitro. É uma coisa interessante essa cultura que tem se espalhado, porque eu percebo que se normalizou o xingamento à arbitragem, a ofensa e, por vezes, até a ameaça. Dito isso, já mantendo meus termos da denúncia, eu vou fazer uma observação acerca do senhor Roberto Nunes, o treinador da EPD São Miguel Futsal. Na condição de treinador, a gente é o cabeça do time. É a pessoa ali que está representando não só o que é a força do esporte, mas representando todos os atletas. Às vezes jovens, às vezes não tão jovens, às vezes crianças. Em resumo, é a pessoa que tem o domínio da situação e que pode colocar ali, digamos, na cabecinha do atleta, como que funciona o meio do esporte de modo geral. E por que eu menciono isso? Porque quando acontece um desrespeito à arbitragem por parte de um atleta, a gente já aprendeu a classificar como algo normal. Temos, inclusive, o artigo, que é um dos que eu mais vejo aqui na Procuradoria, o de desrespeito à arbitragem. Mas, quando envolve um técnico, eu acho que envolve uma atenção um pouquinho maior,
que não é apenas ele, é um time inteiro do qual ele é o cabeça. Um time inteiro que, direta ou indiretamente, se inspira na pessoa dele. E eu vou até usar um exemplo aqui de alguns famosos, por exemplo, o Abel Ferreira é um excelente exemplo de gestão atual no Brasil. E eu observo, por exemplo, usando de exemplo, claro, não tem nada a ver com a situação atual, mas estou usando de exemplo, como o Palmeiras tem se mostrado ali um novo time nesses 5 anos que estão com uma nova pessoa à sua frente. E dessa forma, eu penso assim, que uma vez que você vê o cabeça da equipe desrespeitando, para mim, como atleta, eu vou ter aquela visão mais aberta do, poxa, se o meu treinador está fazendo, eu também posso. Se ele tem essa liberdade, eu também o farei. E dessa forma, eu peço uma atenção um pouquinho maior acerca do treinador Roberto Nunes, porque às vezes a gente tem aquela ideia, mas você está comparando o time do Palmeiras de futebol com um time de futsal aqui do estado. E eu penso assim, o esporte, ele é universal. Pode ser um time enorme de futebol de campo, como eu mencionei lá, São Paulo. Pode ser um time menor aqui do estado. Pode ser um time de onde for. O futebol, ele é o esporte, ele é união e, acima de tudo, é respeito. Então, eu penso que uma vez que você é o cabeça sobre vários atletas, é muito importante você ter a noção da tua função e da tua responsabilidade sobre eles. Ademais, passo a palavra e mantenho nos termos da denúncia. Muito bem, doutora. Doutor Vinícius, tenho a honra de passar a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Quero renovar os meus cumprimentos a todos os presentes. E eu vou começar a partir de uma lógica reversa dessa vez. Eu vou partir dessa lógica do treinador como o cabeça do time, para dizer e falar sobre essa tendência de desrespeito à arbitragem. De fato, a gente tem um país colérico, porque futebol envolve paixão. E todo mundo aqui é torcedor, se não de futebol, de futsal, se não de futsal, de balé. Nós somos apaixonados por esporte. E, de fato, é o uso do cachimbo que muitas vezes acaba entortando a boca. E a confusão entre o papel do torcedor e do profissional de futebol, eles se misturam. Agora, nós também vemos de um país em que há uma tendência, não só de desrespeito à arbitragem, mas de uma arbitragem fatal e, lamentavelmente, fraca, despreparada, que diversas vezes está envolvida em contextos de polêmica. E vou citar aqui as palavras do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, no dia 26/10, que disse: há um estado de coisa na arbitragem. Ele foi bastante duro ao falar da arbitragem, do calendário, mas disse que ele sente que ele trava uma luta sozinho, chama ele de chato, mas olha, agora que tem o Leandro Jardim falando, uma pessoa que eu admiro bastante, que fala que ele pensa em deixar o Brasil em razão da nossa arbitragem, é dizer que o técnico, ele muitas vezes enquadra o trabalho de um ano ser jogado fora em razão de um erro da arbitragem. As intempéries que foram ditas pelo técnico não tinham a raiz de um xingamento puro e simples para desonrar, para atingir a honra, para menosprezar a condição do árbitro ou o desrespeito dele. O que ele disse quando recebeu a sua segunda punição foi: vocês estão de brincadeira, a falta era para a gente, vocês estão dando a falta para o outro time, um erro claro de arbitragem. Ele deveria, doutora Camila, ele deveria ter tido, talvez, uma postura mais imparcial, uma postura mais de uma pessoa centrada, mas no calor de uma competição, com ânimos exacerbados, vendo uma injustiça acontecer, não era razoável de se exigir, e esse é o caminho que eu quero propor pela minha defesa, a exigibilidade de uma conduta que não foi tão agressiva com a arbitragem, que não xingou como o atleta que acabamos de julgar, vai tomar no cu, vai não sei para onde, não foi nada disso. O técnico vem aqui, ele está bastante bravo, bastante, assim, ele se sente injustiçado, ele demonstra esse seu descontentamento e prontamente ele se retira de quadra também. Teve a situação, esse suposto tapa no braço que foi relatado pelo auxiliar, mas que não foi referendado pelo árbitro, mas que diz o seguinte: até quando a gente vai
dá à arbitragem esse superpoder com a presunção de veracidade da súmula, com todas essas outras questões, enquanto os diretores, os membros das comissões técnicas, muitas vezes sequer podem reclamar, porque depois do amarelo viu o vermelho. E se reclamar, você reclamou de maneira assintosa, vai vir outra denúncia. Então, há um desequilíbrio nessa relação. E que esse desequilíbrio, óbvio, não é papel nem missão de vossas excelências combaterem, mas é missão de vossas excelências reconhecerem e, ao apenar, partir dessa distinção. Então, o técnico, ele reagiu a uma marcação que foi equivocada, né, no momento de tensão, ele adentrou a quadra de maneira muito pontual, muito breve. É uma conduta repreensível, mas que não teve nenhum ato de violência, né, não teve um contato intencional. Ele foi lá para dizer, cara, o que está acontecendo aqui dentro dessa quadra? Ele foi expulso na sequência. Esse suposto tapa, eu digo suposto porque se fosse um tapa, ele veria denunciado por agressão. Veria denunciado por ter agredido, teria sido relatado, a gente sabe como isso viria relatado. Esse suposto tapa, se veio relatado assim, foi aquela coisa de, meu, sai daqui, cara. Entende? Que se não fosse este o caso, ele viria denunciado por agressão, e não é essa a denúncia, porque não é esse o fato. Então, neste sentido, eu quero relembrar a circunstância atenuante que o próprio relatório reconhece, que o técnico ele foi retirado de maneira pacífica, demonstra essa ausência de resistência, de ficar lá, de postergar este problema, e ainda que ele possua um antecedente recente, que foi anotado ali, ele está em fase de recurso, ele não tem uma anotação definitiva. Portanto, ele para todos os efeitos, ele é primário. Se reconheça, então, o enquadramento no caput, com aplicação de advertência ou suspensão para ele de uma partida nos termos do 182, por fazer jus. Já com relação ao atleta, ele foi expulso por dupla advertência. Não, sem uma conduta violenta, agressiva, antidesportiva, dizer que vai esperar lá fora, não esperou ninguém, não aconteceu nada, não teve nenhuma informação de que isso gerou qualquer dor de cabeça. Um bobo, excelência. Falou uma bobagem, que assim, não tinha ânimo nenhum de fazer isso ser um fato para aquele dia, portanto que o reflexo, o efeito disso é nulo, é zero. Ele foi expulso por dupla advertência. E já foi apenado pela dupla advertência. Apená-lo mais, eu entendo que seria um excesso de apenamento, por isso, se for para apená-lo ainda em razão disso, que seja reconhecida a sua primariedade, que ele, né, por não ter antecedentes, por ser um atleta jovem, que mantém uma conduta regular, não fosse esse o caso, já teria histórico no final de competição, requer, pela a leveza absoluta da conduta e ausência de incidência, a absolvição do atleta, e não sendo essa o entendimento, a pena de advertência, reconhecendo o baixíssimo grau de gravidade dessa conduta. É o que requer, senhor presidente, agradeço, peço desculpa pela extensão dos argumentos, mas devolvo a palavra. Obrigado, doutor. Imagina, tem que pedir desculpas. Doutora Zeila, apta para proferir seu voto? Sim, senhor presidente. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo certo. Perfeitamente. Senhor presidente, conforme nós verificamos ali pelas palavras da doutora Camille, muito bem colocadas, essa situação de destempero, né, de alguém que é um cabeça da equipe, alguém que deve estar à frente, mostrando para os seus atletas que deve seguir o quê? Minimamente, né, uma situação emocional consolidada para ser um atleta, para estar em campo, independente da situação, seja amador, né, seja da série ouro, prata, bronze, e aqui a gente está falando, inclusive, da série ouro. Nós temos que zelar pelo esporte, nós temos que zelar pela prática, pelo respeito dentro do desporto. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais agressivo, e a gente não pode admitir esse tipo de coisa, né? Então, senhor presidente, faço com todo respeito ao doutor Vinícius, a sua defesa, analisando inclusive os antecedentes, né, como diz ele, primário e tudo mais, né? Mas diante da situação, né, consta na súmula, a súmula tem presunção de veracidade. O atleta, ao dirigir-se ao árbitro,
quanto ao primeiro acusado, o técnico, ao dirigir-se ao árbitro, chamando de ladrão, e, além do mais... Oi, tá ouvindo? Oi. Ah, sim. Desferiu também, na sequência, um tapa leve. Ele não admitiu a primeira palavra do árbitro, né? Entrou, desrespeitou. Na sequência, ele fez o quê? Foi até o auxiliar, também desrespeitou, desferiu um tapa, ofendeu verbalmente. É sinal claro de desrespeito e de tempero ali dentro. Um desequilíbrio emocional que todos devem ter ali dentro do esporte, por mais que os ânimos fiquem exaltados, mas quem está à frente deve ter controle, certo? Então, diante disso, diante de todo esse contexto, no meu entendimento, restou comprovado a conduta prevista, que se amolda ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, né? E sobre o meu voto, sobre a conduta, o meu voto é pela condenação do técnico da equipe, com base nesse artigo, né? E considerando a gravidade média ou reincidência, não, né, não tendo reincidência e diante da gravidade, além da reprimenda, né, ao técnico, eu voto pela condenação de suspensão em 3 partidas para o técnico, senhor presidente. Com relação ao segundo denunciado. Com relação ao segundo denunciado. O atleta, ao sair reclamando, mais uma vez, ele não só descredibiliza o árbitro, mas ele também desrespeita, né? Ali ficou claro na súmula, que ele já tinha sido advertido por uma situação anterior em retardar a partida. E na sequência ele sai fazendo ameaça. Se vai configurar ameaça ou não, independente, a ameaça houve, né? Esse é o tipo, a ameaça. Isso deve ser levado em consideração. O atleta saiu, aplaudiu, foi irônico, aplaudiu, desrespeitou, ele agiu de forma contrária à disciplina e à ética do desporto, e não pode ser admitido uma situação dessa. Diante dessa situação, com relação ao atleta, o meu voto é pela condenação em suspensão, 3 partidas, pena em concreto também, senhor presidente. Ok. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Certo. Realmente, como já abordado aqui pelos membros de hoje, mais um caso aqui de confusão com arbitragem. Teremos mais casos envolvendo esses fatos, né? Talvez chegando a mais ânimos, como o doutor Vinícius disse ali, são esportes movidos pela paixão, e talvez com a chegada do fim do ano, campeonatos encerrando ou já encerrado, os ânimos ficam ainda mais à flor da pele, mas realmente, e infelizmente, não podemos deixar passar sem punições devidas aos envolvidos. Até na sessão da semana passada, um dos defensores disse que já tinha, inclusive, orientado várias vezes os clubes, os quais fazia defesa, de que não adianta reclamar com a equipe de arbitragem, não adianta discutir, na hora do jogo não vai adiantar nada, ainda vai piorar a situação, podendo culminar, então, nos julgamentos, como a gente vê nessa noite aqui. Dito isso, não há como ser diferente se não acompanhar o voto na íntegra da relatora para aplicação das punições já descritas, como 3 partidas para o primeiro denunciado e também para o segundo denunciado. Edney, como vota? Senhor presidente, antes ainda de dar o meu voto, eu respeito aqui o posicionamento do doutor Vinícius, que sempre traz as defesas brilhantemente, mas a gente vem de uma crescente dessas confusões, desses desrespeitos, e se a gente for pesar, porque os árbitros também erram, então justifica a agressão, justifica os xingamentos, justifica porque um errou. Se for assim, a gente exclui tudo e deixa que se
se matem, que resolvam no tapa. E não é esse o intuito. Então, ali mesmo diz que uma atitude, pelo que a gente vê no jogo, escrito na denúncia, uma atitude do técnico ensejou também, ou às vezes, já trouxe para os seus atletas, porque no mesmo jogo o técnico agiu de forma desrespeitosa e o atleta, quando também foi punido, se sentiu encorajado a também cometer. Então, por esse fato, e o que a gente tenta que sempre também e que os clubes vão se moldando, que vão, como a doutora Zeila falou, hoje a gente está numa atualidade onde os ânimos estão muito alterados, e se a gente for sempre justificar e falar, mas não houve sangue, não houve braço quebrado, não houve dente arrancado, pode-se chegar a isso. Então, a gente tem que começar a mostrar que não é esse o caminho. Então, por isso, senhor presidente, eu acompanho na íntegra o voto da relatora. Bom, por minha vez. Vamos lá. Em relação ao atendente, já é consolidado aqui, não só nessa comissão, que o atendente não tem que reclamar, né? Então o doutor Vinícius sabe que nas outras comissões os votos vêm nesse sentido e vêm condenando realmente, né, por essas situações. Então, em relação ao primeiro denunciado, eu vejo aqui, inclusive, que ele tem antecedentes, né? Salvo engano, acho que a doutora Edne falou que não. Edne não, a doutora Zeila falou que não, mas ele tem antecedentes, né? Duas partidas. Tem sim. Duas partidas no dia 28/10. É recente. Então, assim, o voto de 3 partidas, eu tenho a honra de acompanhar o voto da relatora. Tá? Em relação ao segundo denunciado, senhor Vinícius Gabriel Schedler da Silva. Meus pares, me perdoem, mas assim, ele não tem antecedentes. Ele está nesse tribunal aqui pela primeira vez, inclusive. Né? Eu acho 3 partidas, eu acho um exagero na situação que nós estamos vivenciando aqui. Não estou dizendo que ele errou, que ele não errou. Não é isso. Né? Ele cometeu o erro dele. Né? O próprio doutor Vinícius confirma isso, né? E, enfim, a própria natureza da situação. Né? Entendo que tem que ter o apenamento. Mas não vejo, até tendo como base o julgamento anterior, né, que realmente teve palavrões, teve insultos, não vejo aqui como ir tão longe assim com 3 partidas. Você veja o artigo, ele vai de 1 a 6 partidas. Nós estamos dando a metade do que o artigo possibilita. Então, eu acho, sinceramente, nessa situação aqui, está um pouco fora de todo o respeito à relatora. Então, doutores, eu entendo assim. Meu voto aqui seria uma partida e eu converteria em advertência, justamente por ele ser primário, por ser a primeira vez que ele está nesse tribunal. Né? Até que o doutor Vinícius oriente, né, o próprio denunciado, né, para que não retorne, né, se for esse o caminho. Então, doutores, está aberto a discussão. Caso os doutores queiram ponderar alguma consideração, mas 3 partidos na situação do Vinícius, nós vamos de desencontro aos nossos julgamentos dessa comissão. Então, eu não tenho como votar diferente. Doutora Zeila, né? Eu até, assim, eu mantenho o voto ali, mas gostaria até de ressaltar que se trata de uma série ouro, e muito embora, né, o atleta não tenha antecedentes, a gente sempre tende a... Eu acredito que a pena de advertências, a meu ver, senhor presidente, mesmo que sem
que não tem ali antecedentes, mas eu acredito que ainda assim também seria uma pena muito branda. Então, continuo com o voto ali, acompanho a relatora nesse sentido. Doutora Zeila, mantém seu voto? Eu vou manter meu voto, sim, senhor presidente. Ok. Doutor Caio? Mantenho o voto acompanhando a relatora, sim, senhor presidente. Perfeito. Doutores, então, autos 346, Campeonato Paraense Série Ouro masculino. Primeiro denunciado, Roberto Nunes, fica penado em 3 partidas por unanimidade. E o segundo denunciado, Vinícius Gabriel Schedler da Silva, fica penado por maioria em 3 partidas de suspensão. Esse é o resultado, doutor Vinícius. Acordam, por gentileza, senhor presidente. Encaminho, senhor presidente. Autos 344, doutora Zela, tá apta a fazer a leitura? Vamos lá, doutor. Então, Tô Autos até 344. rascunhando aqui meu voto, mas pode iniciar. Autos 344, Campeonato Paranaense Série Ouro masculino. Nós, a BF Futsal e São Miguel Futsal. Jogo corrido em 11 de outubro de 2025. Temos aqui 2 denunciados. O senhor Vitor Gabriel Gessinger. Deve que dar uma olhada aqui, porque o outro é Vinícius Gabriel, né? Vitor Gabriel. Eu falei, opa, peraí. Então, Vitor Gabriel Gessinger, atleta de São Miguel, e Nós, a BF Futsal. Doutor Vinícius, prova não pode dizer? Pela defesa, não, senhor presidente. Tem provas? Pela procuradoria não tem também nada? Esse aqui não tem, né? Perfeito. Então, com isso, passo a palavra à doutora Zeila, que faça a leitura do relatório. Certo, senhor presidente. Então, vamos lá. Trata-se jogo pela Série Ouro também, campeonato 2025 agora, Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense Série Ouro 2025, categoria adulto masculino, que aconteceu no dia 11/10, no ginásio de Sarará, Francisco Beltrão. A denúncia foi encaminhada e recebida no dia 17/10, portanto é tempestiva. Foi juntado ali aos autos documento de citação, antecedentes dos denunciados, sendo que a EPD possui antecedentes. Conforme relato, a Procuradoria denunciou o senhor Vitor Gabriel Singer, da equipe São Miguel, aos 8 minutos e 1 segundos do jogo, o senhor árbitro auxiliar Divorei dos Santos verificou e expulsou o atleta Vitor de forma direta por ter desferido uma cotovelada em seu adversário de número 10, conforme consta na súmula, atingindo sua nuca, enquanto ambos estavam caídos ao chão, após uma disputa de bola. Foi relatado ainda na súmula que o atleta atingido necessitou de atendimento médico no local, mas em seguida retornou para a partida normalmente. Segundo fato, quando eram jogados aos 11 minutos e 46 segundos da partida, ela foi paralisada, a partida foi paralisada para enxugar em quadra, onde torcedores do time da casa jogaram, um dos torcedores jogou líquido próximo à área da meta de São Miguel, na comemoração do tento do time mandante. Após 2 minutos de paralisação, a partida reiniciou novamente, conforme consta na súmula. Com relação a outro fato denunciado, após o término da partida, várias crianças e adolescentes entraram na quadra do jogo para comemorar a vitória do time, quando um adolescente também entrou em quadra e fez alguns gestos com o dedo do meio e deu empurrões no atleta de número 4 do São Miguel do Futsal, do senhor Peterson Reis. E o atleta não reagiu e não quis representar contra o pequeno agressor. Logo depois, o menor foi contido por pessoas que estavam próximas do local, sendo retirado de quadra. O menor foi identificado como Luiz Henrique Cordeiro, de 13 anos. Foi registrado um boletim de ocorrência pela equipe da Rotan, em que estava presente no ginásio. O menor foi contido e liberado em seguida. Outro fato
da denúncia também, conforme súmula, foi relato ainda que foi informado pela anotadora da partida, a senhora Patrícia Maria Vidal Buturi, que se ouviu um barulho alto na direção do vestiário da equipe visitante. Em seguida, a porta do vestiário caiu, com caixilho e tudo, atingindo o auxiliar técnico do São Miguel Futsal, o senhor Lucas Luan de Lima, atingindo na altura da nuca, onde o mesmo precisou de atendimento médico no local. Nada grave aconteceu, o senhor Rivelino foi até o local, constatou que a porta caída, perguntou para alguns atletas dentro do vestiário o que tinha acontecido, ninguém se manifestou sobre o ocorrido. Vale ressaltar que o barulho ouvido por Patrícia era de um estrondo semelhante ao que acontece quando alguém dá um chute na porta, de dentro para fora. Desse modo, foram oferecidas denúncias, senhor presidente. Eu acredito que esse é o relato, senhor presidente, dos autos. Ok, obrigado, doutora. Bom, sem provas serem produzidas, passa a doutora Camila. Essa é uma denúncia, doutor, que ela está bem extensa e já ficou bem claro ali com o relatório todos os ocorridos. Então, dessa forma, sem nada a acrescentar, a Procuradoria se limita aos termos da denúncia. Passo a palavra. Obrigado, doutora. Doutor Vinícius, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vou, por questões de brevidade, mais uma vez cumprimentar a todos. Prometo que esse é o último caso que eu vou incomodar Vossas Excelências hoje. Mas, Excelências, o fato é que o 254A ele vai exigir essa assunção de risco, né? O dolo, a vontade deliberada de dar-lhe uma cotovelada num atleta que, segundo a denúncia, estava deitado no chão ali, esperando, sem fazer nada, e veio o outro atleta e deu-lhe uma cotovelada para machucar o atleta adversário. O atleta adversário, segundo narrado pela denúncia, precisou de atendimento médico, que foi lá, passou aquele spray milagroso no atleta adversário, aquele que a gente vê sempre o uso, né? Que é impressionante, o atleta chora, grita, rola, aí passa aquele spray e ele levanta, né? Enfim, foi o que aconteceu no fato. O atleta, ele de fato, ele não agiu com alguma desinteligência, mas não com dolo de agredir fisicamente o atleta adversário. É um jogo grave, um jogo brusco, né, do 250, melhor se amoldaria a este caso. Então, a conduta ela não configura uma agressão, porque não tem esse dolo de lesividade, né? Um contato físico, ele vinha com a bola, foi dois atletas adversários buscavam tirar a bola dele, ele se livra de um, o segundo acaba ficando, eles caem ao solo. Então, é nesse contexto que acontece essa falta. E a rigor, na ausência de lesividade, a gente falaria que de absolvição, né? Mas entendo que a comissão ela tem um viés um pouco mais punitivista e a desclassificação, nesse caso, melhor atenderia talvez os critérios para, né, da subsunção do fato à norma. Mais que isso, reitero, o atleta ele é primário, ele não, até hoje não foi cliente desse tribunal, e não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, que sempre prezem o julgamento pelos binômios que sempre trago aqui da proporcionalidade, da razoabilidade, mas que devem nortear os nossos entendimentos, né? Muitas vezes o que frustra a defesa, o que frustra as expectativas de quem trabalha com o desporto é a falta de critério e esse punitivismo exacerbado, achando que a gente vai resolver as coisas com apenamento, muitas vezes querendo fazer às vezes de árbitro, né? Apenando, já vimos aqui diversas vezes, não é nesta comissão, mas no passado, a gente tentando apenar duplas advertências, coisas que são corriqueiras do jogo, e não é no tribunal que a gente vai resolver o esporte. Aqui a gente tem que ter critério, tem que pautar pela subsunção dos fatos à norma. A gente está falando de uma justiça desportiva, que eu já disse outras vezes, antes de ser desportiva, ela é justiça, tem predicados jurídicos, que a gente tem que se pautar por eles. E é nesse sentido que eu vou requerer a Vossa Excelência, mais uma vez, pela razoabilidade, proporcionalidade, que são predicados do CBJD, né, que vem no espírito dessa lei, já nos seus primeiros artigos, que a gente leve em consideração esse status que o atleta ostenta, porque ele é um direito que ele tem,
né? Não é uma caridade que se roga ao atleta, é a aplicação de um direito que lhe é garantido. Então, excelências, é o que eu tinha. Eu quero aproveitar o final da minha fala já para convidar a todos para o congresso de amanhã, começa amanhã, de Direito Esportivo, já fazendo uso da minha fala, mas estaremos lá, eu, os meus sócios, enfim, vai ser um prazer compartilhar esses dias de conhecimento desportivo com os presentes e vai ser uma honra encontrar os senhores e as senhoras lá. Obrigado, senhor presidente, é o que continua. Obrigado, doutor Vinícius. Eu agradeço pelo convite, né? Não prometo ir pela manhã, mas à tarde com certeza estarei presente lá. Não tenha dúvida disso. Amanhã e quarta e quinta, né? Quarta e quinta-feira. Perfeito. Doutora Zeila, apta a proferir seu voto? Senhor presidente, vou proferir o meu voto aqui com relação ao primeiro denunciado, ao atleta, e aí eu vou pedir só uma pausa para eu terminar de concluir aqui as minhas anotações até com relação ao segundo denunciado, certo? Em respeito aí também ao doutor Vinícius, o doutor Vinícius só está defendendo hoje nesses autos só o atleta, certo? Sim, senhor relator. Então vamos lá. Senhor presidente, trata-se dessa denúncia, né, oferecida aí contra o atleta Vitor Gabriel, com relação à cotovelada, à agressão, e conforme a gente verifica ali na página 4, folhas 4 dos autos, tem um print da foto ali, uma foto foi juntada exatamente no momento da cotovelada. Então, veja, os dois atletas haviam uma disputa de bola, caído ao chão, mas ainda assim, ali podemos ver na foto, analisando o que foi juntado pela Procuradoria, que está ali dentro dos autos, né, a posição, a postura do atleta em desferir a cotovelada, realmente foi algo que me pareceu muito intencional, sim, né, porque a posição ali do cotovelo dele, a forma como ele baixa, a gente usa muito isso no Muay Thai, né, quem sabe aí o atleta consiga também fazer parte aí de outros esportes, onde pode se desferir cotovelada. Mas, assim, doutor, essa agressão não é uma agressão comum, né, dentro do esporte, e a gente tem que sobrepesar, sim, tem que analisar. E não foi ao acaso. Ele acabou desferindo um golpe quando os dois estavam caídos, os dois na disputa de bola, e não teve revide. Foi necessário chamar o atendimento médico? Teve gravidade maior? Não, né? Não é por conta do spray milagroso ou não, como citou ali o nobre defensor, mas, às vezes, até no calor da agressão, né, quando estamos com o corpo quente, a gente usa muito isso nas artes marciais, né, digo isso porque é o que eu treino, é o que eu conheço, né, às vezes a gente acaba levando um golpe e não sentindo no momento, e realmente não é o spray milagroso que vai fazer alguma coisa ali, mas ele pode vir, sim, ocasionar alguma coisa, alguma lesão, né, mais tarde. Então, assim, um ato proposital, desproporcional, ele há de ser pensado, certo? E a súmula está lá, né, relatando isso, a imagem está lá exatamente como foi feito, como aconteceu, né? E é uma agressão que ela não é aceita, né? Existem, inclusive, julgados ali no STJD, em que relatam que a cotovelada desferida de forma intencional, né, fora ali da disputa de bola, caracteriza uma agressão física, devendo o atleta, sim, responder pelo referido artigo. Então, assim, não há o que se falar que não tem subsanção do fato à norma, que não existiu isso, né? Nesse sentido, eu voto pela condenação do atleta, aplicando a pena de suspensão em 4 partidas, por conta da agressão física deliberada contra o adversário. Esse é o meu voto com relação ao primeiro denunciado, senhor presidente. Sobre o segundo, eu só vou pedir ali o tempo enquanto os colegas estão, para eu fazer na sequência, tá bom? Perfeito. Eu vou colhendo o voto dos demais colegas. Doutor Caio, como vota em relação ao primeiro denunciado? Senhor presidente, acompanho o voto da relatora quanto ao primeiro denunciado. Doutora Edna. Senhor presidente,
Nesse fato aqui, até tem um link ali, tem um vídeo que foi juntado, informando ali os minutos do jogo onde ocorreram os fatos, e realmente no vídeo que está juntado ali na denúncia, pode-se observar a agressão enquanto os atletas estavam caídos, a cotovelada clara. Está ali nos autos, foi juntado. Então, dá para se observar claramente. Eu acompanho a relatora também, senhor presidente. Nesse caso aqui, eu também tenho a honra de acompanhar a relatora. Eu até estava tentando salvar ali os 4 partidos com 8-2, mas é atleta profissional, né? E não tenho como aplicar o artigo, infelizmente. Então, o mínimo do artigo aqui é 4 partidas, e esse é o voto que eu também vou acompanhar. Então, doutor Griffiths, então, em relação ao primeiro denunciado, autos 344, resultado que proclamo em relação ao Vitor Gabriel Gessinger, atleta do São Miguel Futsal, fica penado por unanimidade em 4 partidas. Senhor presidente, considerando que eu não vou compor a segunda fase do julgamento, eu vou pedir escusas a Vossa Excelência, porque eu tenho ainda que continuar o meu trabalho em outra área do direito e vai me tomar bastante tempo hoje. Então, eu vou pedir escusas a Vossa Excelência. Por gentileza, eu vou requerer a lavratura do acordo, doutor. Sei que a equipe vai me pedir isso também. E quero agradecer a noite de hoje, desejar um profícuo trabalho a todos. Mais uma vez, vai ser um prazer encontrá-los, os amigos, as amigas, durante essa semana no Congresso. Beleza? Obrigado. Satisfação imensa Bom, do trabalho. bom final de noite. Valeu. Pois vamos aguardar um pouquinho até a doutora Zela concluir o voto dela.
Presidente, caso queiram voltar, senhor presidente, estou por aqui. Voltamos. Segundo denunciado, autos 344/2025, doutora Zeila, como vota? Então, vamos lá, senhor presidente. Agradeço aí terem esperado e o recesso, a pausa, para eu poder concluir, e já peço desculpa aí, meus colegas de mesa, a procuradora também, senhor presidente, né, porque eu estou aqui me dividindo hoje, estou aqui acompanhando o julgamento no pleno no TJD aqui de futebol de campo. Então, vamos lá, senhor presidente, com relação à primeira infração ali deste segundo denunciado, ele foi denunciado ali com impulso no 213, inciso 3º, pelo fato do... Segunda infração, pelo fato dos olha só, de ter sido paralisada a partida para enxugar a quadra, onde torcedores do time da casa jogou líquido próximo à área de meta do time adversário, e após 2 minutos, né, que reiniciaram. Então, esse foi um dos fatos. Segundo fato, foi denunciado pelo 213, inciso 1, inciso 1º. Um adolescente também adentrou a quadra, fez gestos, deu empurrões no atleta também, né, impedindo a segurança. E o terceiro fato, com relação ao barulho que ouviu-se, né, ouviu-se um barulho alto em direção do vestiário da equipe visitante, em seguida a porta do vestiário caiu, né, machucou o técnico, caiu a porta na nuca dele, também precisou de atendimento médico, 211. Senhor presidente, com relação ao fato 1, analisando até com relação aos antecedentes desse clube, meu voto é no sentido de condenar a pena de R$ 500. Com relação ao fato 2, pelo artigo 213, inciso 1º, também a condenação, pena de multa em R$ 400, e pelo fato 3, que foi o momento em que chutaram a porta, caiu na cabeça do técnico que precisou de atendimento médico, também a pena de multa no valor de R$ 400, senhor presidente. Então, primeira infração 500, segunda 400 e terceira em 400. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutora. Doutor Caio, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanho na íntegra o voto da relatora pelos valores de multas. Doutora Edna. Eu acompanho na íntegra também, senhor presidente. Bom, doutores, eu estava só revendo algumas questões do processo, mas eu tenho a honra de acompanhar o voto da relatora na íntegra. Então, recordando aqui agora, aos 344/2025, o Campeonato Paraense Inferior Masculino, o primeiro denunciado ficou apenado em 4 partidas por unanimidade, e o segundo denunciado, Losa BF Futsal, pela primeira infração em R$ 500, segunda infração R$ 400, e terceira infração também R$ 400, isso considerando os antecedentes, por unanimidade. Esse é o resultado que trocamos dos autos 344/2025. Agora, segundo
Autos 342, 2025, Campeonato Paraense Base 16 masculino, Academia Futsal Londrina e Menino Bom de Bola. Teremos defesa da ativa. Doutor José Augusto, isso? Sem som, doutor. Opa, estou aqui, boa noite. Agora sim. Boa noite, doutor. Então, temos aqui 2 denunciados. Primeiro é o Halif Youssef Bernardo Issa, pela infração do artigo 243F do CBJD. E o segundo denunciado, a Academia Futsal Londrina, por 2 infrações. Relator designado. Perdão, temos 4 denunciados. Eu farei a defesa dos atletas. Ok. Terceiro denunciado, Igor Natan Cardoso. E quarto denunciado, Ayrton de Souza Júnior. Consta aqui a ativa do árbitro. Ana, eles estão presentes? Os dois, tanto o William quanto o Elton. Isso. Perfeito. Maravilha. Doutor José, provas a produzir? Não, não tenho provas a produzir. Sem provas? Ok. Pela Procuradoria, oitiva dos árbitros. Perfeito. Com isso, o relator designado, doutor Caio, tem a hora de passar a palavra, para que faça a leitura do relatório. Certo, obrigado, senhor presidente. Passo, então, a leitura do relatório dos autos 342-2025, Campeonato Paranaense, categoria de base sub-16 masculino, jogo ocorrido na cidade de Londrina, no dia 21 de setembro de 2025. Academia Futsal Londrina versus Menino Bom de Bola, jogo B2177. A Procuradoria apresentou denúncia com base no relatório dos árbitros, constante em súmula da partida, o qual faço a leitura na íntegra, pois são vários fatos descritos na denúncia. Relato que aos 16h59 expulsei de maneira direta o senhor Halif Youssef Bernardo Issa, atendente da equipe Academia Futsal Londrina, pois após não concordar com uma não marcação de falta a favor do seu time, veio em minha direção reclamando veementemente, gesticulando e dizendo: filho da puta, marca essa porra dessa falta, vai tomar no... Você é um merda. Relato que no intervalo da partida solicitamos que um membro da equipe da Academia Futsal Londrina retirasse do ginásio uma mãe que estava na torcida da equipe Academia Futsal Londrina, identificada pelo clube como Senhora Maria, para que a segunda etapa, então, fosse iniciada. A mesma proferia palavras em direção à arbitragem. Vocês são os lixos, fracos, são uma vergonha, infelizes. Juiz ladrão, filhos da puta, horríveis. E também em direção aos atletas da equipe adversária. Vocês são muito fracos, ruins, fracos. Aos 39 minutos e 40, Menino Bom de Bola iria dar reinício à partida após o gol da equipe Academia Futsal Londrina. O atleta número 11, Igor, da equipe Menino Bom de Bola, dá um empurrão com força excessiva em um atleta da EPD Academia Futsal Londrina. E nesse momento se inicia um grande tumulto e bate-boca entre os atletas. Identificamos o atleta número 15 da Academia Futsal Londrina, o senhor Ayrton, dando um chute em um adversário, em meio ao tumulto. Demais atletas e membros da comissão técnica entraram em quadra para separarem e apaziguarem a confusão. Ambos os atletas foram expulsos de maneira direta e se retiraram normalmente da quadra de jogo. Durante o tumulto, um pai da torcida da equipe Academia Futsal Londrina, identificado pelo clube como Everton, invadiu a quadra de jogo, correndo e indo em direção ao tumulto, sendo contido e retirado de quadra pelo árbitro auxiliar. Após sair pelo portão, demais pais e mães da equipe Academia Futsal Londrina retiraram o mesmo do ginásio. Esse é o relatório da súmula. Assim, então, a Procuradoria apresentou denúncia em face do atendente da EPD Academia Futsal Londrina, o senhor Halif, pois teria o mesmo desrespeitado o árbitro após uma não marcação de falta em favor do seu time, desferindo palavras ofensivas, amoldando-se, então, na conduta do artigo 243F do CBJD. Ainda figura como denunciada a EPD Academia Futsal Londrina, pois, segundo o relatório da equipe de arbitragem, teria a mãe de um dos atletas da EPD denunciado proferido palavras em direção aos árbitros, além de proferir xingamentos também em direção à equipe adversária.
Entendeu a Procuradoria que a EPD, ao deixar de reprimir uma desordem, infringiu, então, o disposto no artigo 213, inciso 1º, parágrafo 1º do CBJD. A EPD, Academia Futsal Londrina, foi denunciada também nos moldes do artigo 213, inciso 1 e 2, e parágrafo 1º do CBJD, pois, conforme constou em súmula, em um momento de confusão dentro da quadra, ocorrido aos 39h40 de jogo, teria um pai de atleta da EPD denunciada invadido a quadra e indo em direção ao tumulto, sendo contido e retirado da quadra pelo árbitro auxiliar. Foram denunciados também os atletas Igor Nathan Cardoso, da EPD Menino Mão de Bola, e o atleta Ayrton de Souza Júnior, da EPD Academia Futsal Londrina, nos moldes do artigo 257 do CBJD, pois, segundo a súmula, teria o atleta Igor empurrado com força um atleta da equipe adversária e, em meio à confusão, teria o atleta Ayrton dado um chute em um adversário. A Procuradoria, então, pugnou pela condenação de todos os denunciados. A denúncia ela foi recebida em 3 de outubro, portanto, tempestiva. Quanto aos atletas, os mesmos não têm antecedentes. A EPD constam antecedentes, mas não para o cômputo de pena. E já quanto ao atendente, Alif, o mesmo tem antecedentes vigentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Caio. Bom, passamos aqui, então, à oitiva dos árbitros. Doutor, Pois não. acerca da oitiva dos árbitros, a Procuradoria, nesse momento, considerando ali que considera a denúncia como por completa, opta por dispensar os depoimentos dos senhores Elton Donizete e William Gabriel, se assim os senhores concordarem. A prova é da Procuradoria, doutora. Se a doutora Sim, mesmo. tentar, então... Por questão de logística mesmo, e pelo fato da denúncia estar de fato completa, nesse momento, por questões de logística, a Procuradoria opta pela dispensa. Ok, então, pedido da Procuradoria, doutores. Estão dispensados o senhor William Gabriel Corade de Souza e Elton Donizete Baldo. Agradeço por aguardarem até aqui. Bom, sem mais provas a produzir, passo a palavra do procurador. Obrigada, doutor. Como tivemos um pequeno atraso aqui hoje nas sessões, né? Em nome da Procuradoria, eu optei pela dispensa ali, por considerar, inclusive, essa denúncia, de modo geral, extremamente completa. Então, acreditei ser melhor para prosseguirmos de uma maneira ali mais objetiva. Novamente, eu vou cumprimentar os senhores, porque agora temos o doutor José Augusto aqui, que entrou agora na sessão. Então, já realizei esses cumprimentos inicialmente aos meus caros colegas, doutor Maurício, doutora Zeila, doutor Caio, mas agora estendo também ao doutor José Augusto aqui, que está aqui para nos auxiliar, e também ao doutor Roberto e ao doutor Bruno, que eu percebo que estão ali presentes na sessão. Ademais, acerca do presente caso, a Procuradoria compreende a denúncia como altamente completa, mantém-se, inclusive, aos termos da denúncia, reiterando que a denúncia foi feita contra o atendente da Academia Futsal de Londrina, o Halif Youssef Bernardo Issa, por conta das ofensas, e reiterando também que a outra denúncia foi feita contra a Academia Futsal Londrina, né, por conta da situação ali que ocorreu no intervalo da partida, também com relação às ofensas, e bem como relatando a situação também da Academia de Londrina, Academia Futsal de Londrina, perdão, que ocorreu ali aos 39 minutos, e dessa forma, sem nada a acrescentar, já por considerar a denúncia como completa, mantendo-se limitada aos termos da denúncia, sem nada a acrescentar. Passo a palavra. Obrigado, doutora. Bom, passo a palavra ao doutor José Augusto. Bom, vamos lá, então. Boa noite a todos, né? Então, sempre
Sempre um prazer estar aqui com vocês aqui para defender os atletas. Vamos então aqui falar da denúncia aqui que foi feita contra o Igor. O Igor, ele basicamente ele deu um empurrão no jogador ali da equipe Academia Futsal do Londrina. E daí, por conta desse empurrão, ele acabou começando um tumulto, né? Mas vamos ver. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que foi um lance, basicamente um lance de jogo, né? E a gente não pode qualificar isso como uma agressão, né? Então, eu quero fazer a desclassificação da agressão nos itens, na denúncia ali no item 254A, no artigo 254A, porque empurrar não é um soco, né? Não é um chute, uma cotovelada, uma cabeçada, uma agressão, né? Ele não desferiu um golpe no outro atleta. E meramente empurrou. Então, a gente não pode classificar isso como uma agressão. Quanto à denúncia feita ali no artigo 257, a própria denúncia traz que o Igor só começou o tumulto e o bate-boca com os atletas. Então, ele não fez foi um bate-boca entre os atletas. Não foi um conflito coletivo, sabe? Então, não podemos chamar de novo isso aqui como uma agressão, sabe? Então, foi algo que envolveu várias pessoas ali, e não dá para a gente individualizar a conduta do atleta ali como principal responsável por essa situação toda que aconteceu. Então, de novo, né? Igual outro advogado ali, o advogado anterior falou, é um lance de jogo, né? Então a gente está acostumado a ver discussões, empurrões, esse tipo de coisa, é o calor da disputa. Então a gente não pode generalizar tanto um empurrão como uma agressão, assim. Então, temos que levar em consideração também que é atleta de categoria de base, são sub-16, né? Então, essa situação é um atenuante, né? Então, eu acredito que no mérito aqui, a gente tem que pedir a improcedência da denúncia no 254 e, no máximo, a pena mínima quanto à denúncia do 257. Então, sobre o atleta Igor, é o que eu tenho para falar. Deixa eu abrir minhas anotações agora sobre o Ayrton de Souza. O do Ayrton é uma situação um pouquinho diferente, porque a denúncia traz que ele desferiu o chute, né? Então, no adversário, no meio do tumulto. Mas a gente não tem aqui como que foi esse chute, né? Se foi um chute forte, se foi um chute meio que para se defender, se foi uma agressão de verdade, se foi uma mera atitude de defesa, né? Então, isso daqui a gente vai porque, de novo, a gente precisa desclassificar essa agressão nos termos do 254. Ele não teve, talvez, a intenção de agredir, e sim, talvez, se defender no meio de uma situação, de uma confusão generalizada. Então, tanto é que não houve necessidade de um atendimento, ou a confusão foi rápida, a confusão se acabou em 3 ou 4 minutos. Então, foi mais aquela situação do jogo, do tumulto, da confusão. E mesma coisa que com relação ao 257, foi, de novo, a reação no meio de uma confusão que estava acontecendo. Ele não causou confusão, ele foi... a confusão acabou acontecendo, ele estava no meio dessa confusão. Então, temos que frisar também que os dois atletas, eles saíram de quadra normalmente, sem causar mais problemas, assim. Então, eu peço que seja desclassificada ali a denúncia no 254 e que no 257 seja por improcedência ou a pena mínima que seja depois convertida em uma advertência, né? A gente trata ali de atletas que não são reincidentes, sem punições anteriores, e são atletas de categoria de base. Então, se for dada uma punição muito grande para eles, pode acabar, inclusive, afastando o atleta do esporte.
É isso, turma. Obrigado, doutor. Doutor Caio, apto a proferir seu voto? Senhor presidente, estou apto sim, só que eu vou só pedir para vou conectar pelo celular, porque minha internet está bem ruim aqui, então eu vou trocar aqui a conexão, só um minuto. Opa, boa noite. Novamente. Me ouvindo bem, senhor presidente? Perfeito. Uhum. Beleza. Deixa eu abrir minhas anotações aqui. Certo. Passamos então aos votos. Primeiro aqui consta como primeiro denunciado o atendente, o senhor Alif Youssef Bernardo Issa, da EPD Academia Futsal Londrina. O mesmo, como já dito aqui, ele é reincidente, e sua conduta em confrontar e ofender o árbitro acaba voltando nos pontos já ditos nessa noite aqui, de que deve ser evitado todas essas situações, e principalmente aqui em categorias de base, né, formação de atleta, né? Então, realmente, é uma atitude que deve ser o máximo possível retirada dos meios do esporte, essa constante e incessante reclamação e discussão com o árbitro e querer questionar todos os lances, uma falta aplicada ou não, um cartão ser justo ou não, né? Então, eu entendo que, ainda como dito pelo Dr. Vinícius anteriormente ali, talvez não seja essa a função do tribunal, mas sem uma punição séria e que seja sentida não só pelo clube, mas por quem cometa essas infrações, acredito que essas situações vão se tornar cada vez mais corriqueira. E, às vezes, sem ter uma punição de suspensão de jogos ou uma multa, coisa nesse sentido, talvez não só os atletas, mas os membros de comissão técnica, atendentes, técnico, comissão técnica, etc., vão sempre achar que o famoso não dá nada, né? Porque às vezes ele toma uma expulsão, fica um jogo suspenso e volta no próximo e beleza. Então, eu entendo sempre que é necessário, sim, punições, às vezes, não só em caráter pedagógico, mas também para que sirva de exemplo não só para a equipe, mas principalmente para quem é condenado. Nesse sentido, então, condeno o atendente Alif Youssef Bernardo Issa a pena de multa no valor de R$500 e suspensão por 2 jogos, nos moldes do artigo 243-F do CBJD. Aqui deixo de aplicar o artigo 182, tendo em vista a sua reincidência e é considerado como grave essas atitudes de ofensas à equipe de arbitragem. Aqui, quanto a segunda denunciada, que é a EPD, Academia Futsal Londrina, com base na súmula da partida, é evidente que houveram os fatos descritos na denúncia. Assim como não houve defesa por parte da EPD, tampouco qualquer tipo de identificação formal de quem foram os envolvidos, além do que já consta em súmula da partida, entendo que a EPD Academia Futsal Londrina ela deve ser condenada nos 2 fatos que foram imputados a ela. Quanto à primeira situação, titulada no artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º, aqui entendo pela condenação a pena de multa no valor de R$200 para a EPD, já com a aplicação do 182. Então, 400 com a aplicação do 182 para R$200 e entendo pela não aplicação do parágrafo 1º. Aqui, e quanto ao segundo fato, na denúncia consta como 213, inciso 1 e 2, parágrafo 1º, que seria a situação do pai
que tenha uma invasão de quadra, e um pai torcedor faz uma invasão de quadra, entendo também pela ponderação da IPD, há uma pena de multa, também no valor de R$ 200, já com a aplicação do 182, e sem a aplicação do parágrafo 1º, né? Pois entendo que nesse caso específico não houve também uma elevada gravidade, pois consta no relatório que esse pai / torcedor, ele foi retirado de quadra sem maiores problemas ali pelo árbitro auxiliar, e aí depois retirado do ginásio ali por outros torcedores. Portanto, pena de R$ 200, já com aplicação do 182. Ao final, quanto aos atletas denunciados, que houve a defesa, tanto o atleta Igor Nathan Cardoso, da IPD Menino Bom de Bola, e o atleta Ayrton de Souza Júnior, da IPD Academia Futsal Londrina, ambos foram denunciados pelo artigo 257, que trata de rixa. E na denúncia fala que, sucessivamente, se fosse outro entendimento, seria sim o 254, conforme o Dr. José Augusto falou, mas inicialmente aqui seria a denúncia em cima do 257, que trata de rixa, tendo em vista que houve essa descrição no relatório em meio à confusão que teve e foram esses os atletas identificados. Aqui eu entendo, ainda que exista a defesa de ambos os atletas, eu entendo pela condenação dos dois, nos moldes da denúncia, no artigo 257, que trata de rixa, conflito ou tumulto, e a aplicação de pena de 2 partidas de suspensão, contudo, tendo em vista a necessária aplicação do artigo 182, reduzo então a pena para 1 partida de suspensão para o atleta Igor Nathan Cardoso e 1 partida de suspensão para o atleta Ayrton de Souza Júnior. Esses são os votos, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutora Zeila, como vota? Senhor presidente, eu tenho a honra em acompanhar na íntegra o voto do relator tão bem colocado. Opa, acho que deu algum problema lá no... Acho que não é só aqui o problema da internet, então. Eu acho que sim, porque caiu o da Ana, né, que é o do próprio futsal. Pois é. Eu acho que deve ter caído aqui no campo, Agora ele caiu e voltou aqui para nós, sabe? Agora eu não sei se lá também. Eu acho que travou lá também. Eu vi que o doutor Maurício estava falando, mas a gente não escutava. Voltamos. Minha técnica com o mouse, mas enfim. Doutora Edne, como vota? Eu acompanho, senhor presidente, o voto do relator, na íntegra também. Ok. Eu também tenho a honra de acompanhar o voto do relator na íntegra, muito bem posto, inclusive em relação aos atletas. Então, doutor, resultado que colocamos, autos 342 de 2025, Campeonato Paranaense, base sub-16, primeiro denunciado, Ralif Youssef Bernardo Issa, tenente da equipe, fica penado com 2 partidas e R$500. A segunda denunciado, Academia Futsal Londrina, fica penado pela primeira infração em R$200, com aplicação do 82, em concreto, e pela segunda infração, por 213, em R$200 também, em concreto. Em relação ao terceiro denunciado, Igor Nathan Cardoso, fica apenado pela infração em 1 partida de suspensão, com aplicação do 82. Em relação ao quarto denunciado, Ayrton de Souza Júnior, atleta da Academia do Futsal Londrina, também apenado em 1 partida de suspensão, já com aplicação no 182. Esse é o resultado que proclamo por unanimidade autos 342 de 2025, doutor José. Ok.
Doutores, dando continuidade, autos 343 2025. Campeonato Paranaense Básico Sub-15 masculino. Fazenda Futsal, Poços Pelandas versus Santos Futsal. Jogo em 5 de outubro de 2025. Temos aqui 2 denunciados. Brian Vereza e Samuel da Silva Pereira. Teremos aqui defesa pelo doutor José. Doutor José, pergunta, provas a produzir? Não, sem provas a produzir. Sem provas? Perfeito. Ok. Defesa escrita e vídeo. Então, relator designado por Caio, qual tem onde passar a palavra? Certo, obrigado, senhor presidente. Passo então o relatório dos autos 343/2025. Campeonato Paranaense Sub-15, jogo ocorrido na cidade de Fazenda Rio Grande, no dia 5 de outubro de 2025. Fazenda Futsal Postos Pelanda versus Santo Futsal, jogo B2300. A Procuradoria apresentou denúncia em face dos atletas Brian Cizerza, número 8 da IPD Santo Futsal, e Samuel da Silva Pereira, número 15 da IPD Fazenda Futsal, pois, segundo a súmula da partida, abre aspas, atletas das duas equipes estavam se cumprimentando quando o atleta Brian, número 8 da equipe Santo Futsal, que tinha sido expulso durante a partida, entrou em quadra e foi na direção do atleta Samuel da Silva, número 17 da equipe Fazenda Futsal, e desferiu pelo menos 3 socos, acertando o rosto e peito. Em movimento de defesa, o atleta Samuel revidou com socos e correu atrás do atleta Brian. Na sequência, foram contidos por seus companheiros e treinadores, e após 3 a 4 minutos, os atletas foram para os seus respectivos vestiários, fecha aspas. Pelos fatos narrados em relatório da súmula, a Procuradoria denunciou, então, os atletas nos moldes do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, 257 e 258, todos do CBJD. Pugnou, então, pela condenação de ambos. A denúncia foi recebida em 17 de outubro, portanto, tempestivo. Os denunciados não têm antecedentes. Foi apresentada aqui defesa escrita por parte do atleta Samuel da Silva Pereira, alegando em síntese que os fatos não ocorreram como descritos em súmula, pois o atleta Brian não teria desferido soco no atleta Samuel. Teria, na verdade, empurrado o atleta Caio, camisa 19. Teria, então, o atleta Samuel apenas corrido atrás de Brian, mas sem realizar qualquer agressão. Reforça que não houve trocas de socos entre Brian e Samuel. E apresentou um vídeo de uma câmera de segurança da partida. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado. Boa noite, doutor Bruno. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, excelência. Perdão, tudo ótimo com o senhor. Tudo bem. Eu vi que o doutor foi subestabelecido aqui, nós temos uma prova de vídeo, correto? Exatamente, excelência. Perfeito. Vou fazer a exibição na sequência, o doutor fica à vontade de fazer observações em relação ao vídeo. Perfeito, excelência. Já quero fazer 3 observações antes de nós iniciarmos a averiguação do vídeo. Para o tempo de 35 segundos, excelência, 40 segundos e 45 segundos. O que ocorre? Aos 35 segundos, o atleta Brian, que havia sido expulso da partida, ele entra em campo para cumprimentar os demais colegas ali, os jogadores, e nesse momento ele empurra o atleta Caio, de camisa 19. Então, eu peço ali, por gentileza, que avance o vídeo até os 30 segundos, para que a gente verifique esses fatos. Consegue avançar? 30 segundos. Pouquinho. Isso. Uma pausinha, por gentileza, só para eu explicar o que vai ocorrer aqui. Aí o Brian derruba o Caio, agora o Samuel, que é o acusado, passa por trás dele. Vamos fazer. Consegue pôr mais lento ali? No vídeo? Isso. 5.
Agora acho que fica mais fácil, doutor. Perfeito, excelência, obrigado. O Brian está entrando em campo, doutor, e ele empurra, na verdade, o Caio, que é o camisa 19. Nesse exato momento, ele está se aproximando ali do Caio, ele derruba o Caio. Na sequência, o Samuel, que é o acusado hoje, vai passar por trás do Caio e não vai ter contato físico nenhum com o Brian. Ele está aqui, paradinho aqui atrás. Ele está se aproximando aqui da linha pontilhada, na verdade. Ele está bem próximo agora da linha pontilhada. Na sequência, ele vai correr em direção ao Brian, mas não vai ter nenhuma troca de soco, nenhum tipo de agressão física. Agora, no momento, ele dispara em relação ao Brian, mas aqui ele por conta própria, para e vem se afastando. Ele vai passar aqui toda a área aqui de pênalti, e chegando próximo aqui da linha lateral, a gente consegue ver claramente que é a camisa 17, que se refere ao atleta Samuel. Então, os fatos das súmulas não são verdadeiros, excelência. O que ocorre é que não teve troca de golpes, não teve empurrão entre o atleta Brian e o atleta Samuel. Então, os fatos contidos na súmula são inverídicos, excelência, com todo respeito. E é somente essas observações. Agora a briga é apartada e cada um segue para o seu vestiário. Perfeito. Doutor, satisfeito com o vídeo? Satisfeito, excelência. Doutor Caio? Sim, só para reforçar que eu estou pelo celular, a imagem é pequena, mas eu tenho a imagem aqui no meu computador e estava acompanhando Não, a gente recebeu as imagens. Perfeito. Da minha parte, satisfeito, senhor presidente. Doutora Zeila? Doutora Edna? Doutora Camila? Obrigado. Satisfeita, doutor. Ok. Bom, sem mais provas sendo produzidas, passo a palavra à doutora procuradora. Obrigada, doutor. Acerca do presente caso, eu quero iniciar reiterando a presunção da veracidade da súmula, mas também colocando em observação que a presunção da veracidade da súmula, por muitas vezes, é um pouco complexo da gente se limitar ao que nela está escrito. Eu, na condição de procuradora representante no dia de hoje, seria um erro da minha parte não admitir que o vídeo que o doutor Bruno Gabriel trouxe entregou ali uma prova em vídeo que comprovou que a situação de fato não foi como ocorreu na súmula. Então aqui a gente acaba entrando numa discussão que coloca em pauta a veracidade da súmula versus uma prova em vídeo. E uma vez que a gente tem uma prova em vídeo que, de fato, como o doutor Bruno bem posicionou ali, comprova que os fatos não foram como descritos, a gente entra na questão que, às vezes, até por erro de escritas, por detalhes atentos, por atenção a maiores detalhes, podem sim ocorrer alguns erros do qual não podemos nos limitar à presunção da veracidade. E dessa forma, a Procuradoria gostaria de manifestar o interesse em acompanhar a defesa no presente caso. Passo a palavra. Obrigado, doutora. Bom, doutores, passo a palavra aqui ao doutor José primeiro para que faça sua. Perfeito ali. Como o doutor Bruno trouxe ali, as imagens acabam sendo mais fortes que a súmula, né? Então, parece que a súmula foi escrita no calor do jogo também. Então, eu acompanho ali a defesa do doutor Bruno e peço que sejam analisadas as imagens mesmo ali com a absolvição, visto não ter ocorrido o que foi descrito. Obrigado, doutor. Doutor Bruno, com a palavra. Obrigado, excelência. Cumprimento esse legítimo senhor doutor auditor-presidente dessa primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Paraná, excelentíssimo auditor relator do presente caso, os demais auditores, a ilustre representante da Procuradoria de Justiça Desportiva, bem como todos os demais presentes. Eu venho sustentar de forma breve e direta pela absolvição do atleta Samuel da Silva Pereira, de apenas 15 anos, denunciado por fatos que, com devido respeito, não ocorreram na forma descrita na súmula. O caso é simples. As imagens do jogo desmentem completamente o relato da arbitragem, excelência.
O árbitro afirma que o Samuel teria recebido 3 socos e revidado com outros golpes, participando de uma briga, mas como a gente bem pode analisar no vídeo, não foi esse o proceder dos fatos. Primeiro, o atleta agredido não é o Samuel, mas sim o seu colega Caio, camisa 19. Segundo, o Samuel não leva socos, tampouco revida esses socos ou agressões, não houve qualquer tipo de agressão, lesão corporal, nada do tipo, não entraram em vias de fato. O que se vê é apenas um movimento instintivo de aproximação sem qualquer ato violento e que por vontade própria, voluntariamente, o Samuel ele não prossegue com possíveis agressões. Portanto, não há como enquadrá-lo nos artigos 254A, 257 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Visto que não há agressão, não há briga, não há tipicidade. O Samuel ele tem apenas 15 anos, é primário, já cumpriu a suspensão automática e qualquer punição que passar disso é injusta e desproporcional, excelência, com todo respeito. Sobretudo porque o clube está às vésperas da fase final do campeonato e o atleta é peça fundamental da equipe com um aproveitamento impressionante. Diante da prova real, a única decisão compatível com a justiça desportiva é a absolvição. Subsidiariamente, se assim houver compreensão diversa, se reconheça a inexistência de agressão e se limite qualquer consequência à pena automática já cumprida, suspensão automática. Muito obrigado. Depois a palavra. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Caio, acho que ficou fácil para fazer esse voto. Doutor apto a proferir seu voto? Senhor presidente, estou apto, sim. Vamos falar. Aqui, como requerido pela Procuradoria, voto pela absolvição do atleta Samuel, tendo em vista que, realmente, corroborado ali com as imagens do vídeo, o mesmo aparece correndo em volta e fugindo, ou indo para cima, mas voltando. Realmente, não consta na súmula, não consta como o que de fato aconteceu na súmula. Ali, realmente, a imagem traz uma situação diferente, portanto, meu voto é pela absolvição do atleta Samuel. Já quanto ao atleta Brian, aqui, entendo também que não houve, como descrito na denúncia, o fato do 254, de agressão, etc., tampouco o 258, mas entendo ali que na imagem fica claro que há esse empurrão, portanto, o meu voto é no sentido da aplicação do 257, que é de rixa, conflito, tumulto, a pena de 1 partida de suspensão, já com a aplicação do 182, senhor presidente. Ok. Doutora Zeila, como vota? Senhor presidente, eu acompanho na íntegra também, relator. Ok. Doutora Edna, como vota? Eu acompanho na íntegra também o voto do relator, senhor presidente. Ok. Doutora Procuradora, só para enfatizar aqui, a doutora pediu absolvição dos 2 denunciados ou apenas do Samuel? Da minha parte, em nome da Procuradoria, aí tá dando um reflexo de áudio aqui. Tá tudo certo para vocês? Vocês conseguem me ouvir bem? Tá vindo eco mesmo. Tá dando algum problema? Eu tô me ouvindo 2 vezes, vou ignorar. Em relação à Procuradoria, opto por manter pedido de absolvição em relação aos 2 denunciados por conta de dúvidas em relação ao descrito na súmula. E, como bem trouxe o doutor Bruno ali, a questão do vídeo trouxe uma prova ali um pouco mais evidente acerca do acontecido e, especificamente, como eu bem mencionei ainda há pouco, né, a questão da veracidade da súmula, é claro, é um princípio absoluto ali, a tal devemos respeito, mas por vezes, quando a dúvida bate, é o clássico, na dúvida, absolve. Eu tenho uma certa dúvida ali sobre o ocorrido em relação aos 2 denunciados e seguindo o clássico princípio do direito penal do indúbio pro réu, não considero sensato da minha parte optar por outra alternativa que não a absolvição de ambos. Passa a palavra. Obrigado.
Pois não, doutor Caio. Senhor presidente, então, tendo em vista ali que houve talvez um equívoco da minha parte de não ter compreendido o pedido de absolvição quanto aos 2 atletas feito pela Procuradoria, reformulo o meu voto, então, para absolver tanto o atleta Brian quanto ao atleta Samuel, nos moldes requerido pela doutora representante da Procuradoria, senhor presidente. Absolvo ambos os atletas. Até porque a Procuradoria é dona da dona, enfim, ela é denunciante. Então, se ela fez o pedido para condenar, né, e agora está pedindo para absolver, eu entendo dessa forma também, né, pela absolvição. Doutora Zeila. Só um instantinho. Posso só fazer um adendo? Claro. Essa denúncia, né, ela foi feita por outro procurador, muito qualificado, claro, mas eu tenho uma tendência, assim, pessoal, né, como representante neste momento, a me atentar a alguns detalhes. Então, se os doutores, assim, em algum momento analisam as denúncias que eu faço, eu levo muito em consideração a escrita da súmula e o que eu posso ter de interpretação da súmula. Como, por exemplo, no caso anterior, que eu dispensei as duas oitivas, a súmula ela era muito clara, ela era muito completa. Então, eu percebi que naquele momento não havia necessidade de maiores manifestações, porque já estava seguindo para o caminho que me interessaria. Ou melhor, que seria o suficiente a todos. E aqui, nesse caso, especificamente, como eu disse, eu dei uma observada na súmula, e isso aqui não é uma culpa. Em nenhum momento aqui eu falo contra o meu colega de procuradoria que fez a referida denúncia. Mas isso aqui é uma crítica direta, que muitas vezes, na súmula, a gente pensa que escrevendo rápido ou colocando de uma forma mais objetiva está facilitando. E, na verdade, a súmula, quanto mais detalhes, quanto mais claro tiver, melhor para que o procurador denunciante possa ter uma análise completa, bem como, quando vier ao tribunal, nós possamos ter ali uma interpretação autêntica dos fatos. Então, considerando até ali a limitação da clareza da situação, e bem como trouxe a defesa ali uma prova mais autêntica, mantenho o pedido de absolvição acerca de ambos os denunciados. Obrigado, doutora. Doutor Caio, pela absolvição. Doutora Zeila. Doutor, senhor presidente, até ouvindo, né, a doutora procuradora, e pela questão do indúbio pro réu mesmo, acompanho aí tanto a procuradoria, acompanho o voto do relator e pela absolvição também, né, dos atletas. Doutora Edna, como vota? Eu acompanho, senhor presidente, eu também multo ali, voto ali, porque eu tinha entendido, como o doutor Caio ali, que era somente contra um atleta, mas eu acompanho quanto à absolvição, senhor presidente. Maravilha. Então, doutor José Augusto e doutor Bruno Gabriel, ficam os atletas denunciados absolvidos por unanimidade. Esse é o estado que colocamos no nosso 343/2025. Prezados, sendo esse o último processo da noite, quero agradecer a presença de cada um de vocês, doutor Caio, doutora Zeila, doutora Edna, doutora Camille, aos demais, os advogados que estão agora, doutor José Augusto, doutor Bruno, e com isso quero desejar uma excelente noite a cada um de vocês. Declaro encerrada a sessão do dia de hoje.